Então, eu sou a professora Aline, de Ciências, e venho falar com vocês hoje sobre o concurso Sem Mosquito Não Há Dengue. Nessa primeira aula, falaremos sobre o mosquito. Aí, separei as aulas em temas, então nessa aula nós falaremos sobre o mosquito. Bom, primeiramente eu vou falar para vocês sobre a classificação taxonômica do Aedes aegypti, que é o nome desse mosquito que transmite a dengue, tá? Que é o transmissor da doença, do vírus. Então, primeiro, que reino ele pertence? Animalia, um animal. Qual é o filo que ele pertence? Artrópoda. Ele é um artrópode, assim como os aracnídeos, como os crustáceos. Ele tem o corpo segmentado, tá? Assim como esses outros animais também. É da classe insecta, dos insetos que têm exoesqueleto, eles são invertebrados, possuem 3 pares de patas, tá? E entre outras características. Da ordem Diptera, nessa ordem nós temos como exemplo as moscas, os mosquitos, os pernilongos, borrachudos, as mutucas, que fazem parte dessa ordem. Da família Culicidae, dessa família Culicidae, são os insetos, né? São os dípteros, que têm um par de asas, né, e um par de halteres, que são os pernilongos e os mosquitos. Halteres são como se fossem 2 anteninhas que eles têm, o macho e a fêmea. Tá? O macho para ver onde está a fêmea, né? Para procurar a fêmea. E a fêmea tem para procurar quem ela vai picar, tá bom? No caso do mosquito aqui, do Aedes aegypti, o ser humano ou outros animais. Gênero Aedes e espécie aegypti, tá? Então, esse é o nome científico do mosquito que nós iremos estudar, o Aedes aegypti. Bom, ele mede menos de 1 centímetro, ele tem a cor preta com listas brancas no corpo e nas patas, como vocês estão vendo aqui. Ele costuma picar nas primeiras horas do dia e nas últimas da tarde. Ele evita o sol forte, mas ele também pode atacar a sombra, dentro ou fora de casa. Bom? E também tem casos deles picarem durante a noite também. Tá? Bom, aqui eu coloquei um pouco da anatomia do mosquito, do Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue, tá? Vou falar um pouquinho da anatomia. Então, olha só, ele tem esses olhos, como os animais dessa família têm, tá? Então, olha, eles são minúsculos, os olhos têm lentes minúsculas que facilitam a percepção do ambiente, tá? De quem a fêmea, por exemplo, está procurando, de quem o macho está procurando a fêmea. Então, isso facilita a percepção da silhueta, né, dos outros seres. Bom, esse mosquito, ele tem também as cerdas, aqui que vocês estão vendo, como eu já tinha falado para vocês, tá? Ou halteres, que eu tinha falado no slide anterior. Tem também os palpos, olha aqui, nas patas, né? Isso daqui ajuda o mosquito a manter o equilíbrio, tá? Estabilidade na hora de pousar. Probóscide. Então, a famosa agulhinha por onde ele pica, né? Então, é uma tromba por onde ele tem uma mandíbula. A fêmea, tá? Ela tem uma mandíbula. E olha aqui nessa imagem aqui, a gente consegue perceber. Então, ela tem ali os maxilares, né? A mandíbula perfura a pele, tá?
E aí, com uma serrinha, né, ela consegue fazer movimento de cima para baixo, ela fura a pele. E aqui, quando ela atinge o vaso sanguíneo, ela para com esse movimento e injeta saliva, tá? Essa saliva da fêmea, ela tem um anticoagulante que vai impedir que o sangue coagule. Então, o sangue corre normalmente para que ela consiga sugar o sangue, tá? E é na saliva também que está o vírus. Então, se a fêmea estiver infectada com o vírus da dengue, ela transmite. E aqui o sangue sendo sugado, tá? Pela probóscide, por essa estrutura aí, tá? Até o estômago dela. Então, o sangue, ele é usado para quê? Para maturar os ovos na fêmea, tá? É só a fêmea que pica. Então, ela usa esse sangue para maturar os ovos. Mas ela não se alimenta, não é o alimento dela, tá? Nem do macho. Tá? O alimento deles é seiva, a seiva das plantas, tá? Das frutas. É isso que eles se alimentam. O sangue serve somente para maturar os ovos. Bom, aqui no próximo slide eu vou mostrar para vocês o ciclo de vida desse inseto, tá? Do mosquito. Primeiro, vamos começar pelos ovos aqui. A fêmea deposita os ovos na parede de um criadouro próximo à água. Esses ovos, eles podem ficar até mais de 400 dias vivos, sem água. Tá? Assim que eles entram em contato com a água, eles eclodem, tá? A larvinha sai do ovo. Então, os ovos eclodem no próximo período chuvoso, onde entra em contato com a água. Ah, se não tiver chuva, se não tiver água, ele fica aí aproximadamente 400 dias sem água. Entrou em contato com a água, o ovo eclode e sai a larva. Após a eclosão do ovo, o Aedes aegypti torna-se uma larva, que é a fase aquática, que é a que fica na água. Tá? Depois de 5 dias, aproximadamente, durante 5 dias, aproximadamente, ele fica nesse estágio. Em seguida, ele vai para a pupa. Tá? Ele vai ficar mais ou menos 3 dias na fase de pupa. Tá? Ele fica, na fase de pupa, ele fica na superfície aqui da água para facilitar a saída do adulto. Tá? A fase adulta é a que o Aedes aegypti pode transmitir doenças ao homem. Então, daqui da fase de pupa, o adulto, né, o mosquito adulto sai da pupa e sai voando. O adulto, ele tem um tempo de vida de aproximadamente 30 dias, tá? O macho, ele não pica, ele deposita os espermatozoides na fêmea. A fêmea consegue guardar, ela armazena esses espermatozoides, né, dentro dela, e aí ela fecunda os espermatozoides, fecundam, né, os óvulos dela, e ela consegue maturando os ovos com sangue, que ela pega aí dos seres humanos e dos outros animais, o sangue que ela usa para maturar esses ovos, tá? Bom, a aula era essa, sobre o ciclo de vida do mosquito, sobre a anatomia do mosquito e algumas características aí, tá bom? Deixei aqui uma bibliografia, de onde eu tirei algumas informações, algumas imagens, tá bom? Era isso. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.